Então, e qual é que é o episódio de podcast? Nem sei! Porque isto agora muita coisa tem acontecido, não é? Olá a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 11 do podcast Cereja no Topo do Bolo. Era suposto este episódio ter saído com o encerramento do ano, portanto, 2021, que eu ainda me perco um pouco no ano. Mas nessa altura que eu queria lançar o episódio, eu estive doente e com a voz completamente modificada e um pouco sem voz, e então não era a altura de todo certa para eu fazer a gravação deste episódio. Mas a ideia foi muito gira, porque até foi a Iva Viana que me deu esta ideia. Ela disse que eu devia fazer, portanto, um episódio em que pedia aos meus ex-convidados para fazerem perguntas que achassem interessantes, pertinentes, sobre o meu trabalho, e assim foi. Portanto, peguei em todos. Houve um que não me. Talvez eu ligue durante este episódio, devo, não sei. Se não me atender depois, pronto, ficou por dar. Mas houve um menino. Os meninos foram muito mais complicados de me darem perguntas, confesso. Portanto, as meninas super disponíveis, mesmo não sendo logo, enviaram muito rapidamente as perguntas, enquanto que os meninos nem enviaram no formato que eu pedi. Pois. Então, eu acho que vai ser muito divertido e também queria já aqui frisar que houve uma altura que eu me comecei a sentir um bocado pressionada com o podcast, porque já havia muita expectativa da vossa parte. E mesmo da parte de pessoas com quem eu trabalho, de este podcast vai ser tens de levar a sério e tudo mais. Só que mais do que repórter, ou o que seja, eu sou artista plástica e eu comecei a fazer isto e sempre levei a ideia do cereja no topo do bolo de uma forma muito desportiva e portanto não quero que isso se transforme. Por isso mesmo, o cereja no topo do bolo vai acontecer sempre que eu tiver vontade que ele aconteça. Seja de uma forma assim mais divertida como a de hoje, seja porque há um convidado que de repente eu acho que seria incrível trazer e vos trago. Portanto, não vou pôr como obrigatoriedade, que às tantas aconteceu, de ser, não, tem de ser uma vez por mês. Não, às tantas se eu não tiver convidado durante 2 meses, são 2 meses que eu não faço podcast. Ou às tantas se eu tiver convidado para 2 semanas, porque não até publicar mais vezes se eu tiver essa disponibilidade para vos dar 2 episódios. Queria só deixar isto aqui registado. E então, eu tenho aqui perguntas que eu já, na verdade, não me lembro porque eu recebi. Lembro-me de umas mais inusitadas. Mas recebi as perguntas naquelas semanas pré-festas. E por isso não me recordo de algumas. Mas tenho aqui, e algumas têm a voz, portanto vocês vão logo perceber de quem é, que isso eu também acho que é divertido, e elas, pronto, os convidados disseram que eu poderia, que não queriam anonimato, pelo menos estes, e portanto aqui vai. Vou começar pela... Epá, a Lígia lembra-me que as perguntas eram assim mais profundas, já não me lembro. Vamos ouvir? Susana, desculpa a demora, tem sido muito trabalho. A pergunta que eu tenho para ti seria... Deixa-me só pensar um bocadinho, deixa-me formular isto um bocadinho melhor. Vamos fazer uma pergunta assim, um pouco mais pela negativa, no sentido de o que é que tu tentaste fazer que ainda não decorreu como tu desejavas, ou seja, onde é que sentes que o teu trabalho ainda não aconteceu mesmo como tu gostarias e como é que gostavas de ver esse problema resolvido, assim dizendo. É difícil porque acho que há sempre várias coisas que nós gostaríamos que o nosso trabalho chegasse e que é difícil chegar. Há uma coisa que recebi a notícia recentemente de interesse da parte de lá, que não vale a pena mencionar para já qual é, mas uma coisa que tenho sentido imensa dificuldade
Porque houve uma altura que eu fazia o trabalho e que não... E ainda hoje faço porque adoro, não é? Mas tenho recebido muita coisa a dizer que reconhecem o meu trabalho só de olhar para ele, etc. E que o acham único e por aí afora, e fico muito feliz com isso. Eu faço como qualquer artista faz, mas fico feliz que os outros reconheçam quando é meu. E então houve um certo momento, já há imenso tempo, que eu tenho tentado entrar no núcleo da comunicação, no sentido em o meu trabalho sair mais nos mídia, digamos assim. Seja por revista, seja por artigos online, seja no estrangeiro, seja em Portugal. E é muito complicado, porque muita coisa funciona como é também por um lado natural, por pagamento, portanto tu sais se pagares por determinado artigo, mas eu acho que também é interessante quando poderá haver do outro lado um interesse espontâneo e um interesse de esta miúda ou este miúdo está a fazer um trabalho tão incrível, espero eu que assim seja, não é? Que vamos escrever sobre ele. Que é para chegar a um número, primeiro é super interessante para a revista ou para a plataforma online estar a falar de ti porque és um conteúdo diferente para eles, e por outro lado para ti é ótimo porque estás a chegar eventualmente a um maior número de pessoas. Portanto é um interesse para ambos os lados. E é muito difícil entrar porque ou saem sempre os mesmos, não estou a falar de nenhuma em particular, estou a falar às vezes de algumas que uma pessoa tenta. Ou saem sempre os mesmos, ou efetivamente são conteúdos que foram pagos para sair. Pronto. Quando eu fiz a exposição em Lisboa, a exposição individual, sinto que houve assim um pequeno boom, mas não exatamente o que eu esperava. E agora talvez eu consiga, pouco e pouco, entrar nessa parte, mas eu chegar a um maior número de pessoas, porque obviamente ao chegar a um maior número de pessoas, possivelmente mais pessoas interessadas no teu trabalho vão haver, pessoas, seja interesse em compra, seja interesse em acompanhar, seja... outra coisa é porque eu gosto de um tipo de trabalho muito específico, que é o trabalho de maior escala, e eu tenho tentado colaborar com ateliês de arquitetura e há vários interessados, mas como também o meu trabalho tem imensa cor e tudo mais, tem de ser um tipo de colaboração muito específico para resultar, e então ainda estou em processo, mas também já estou a entrar, de certo modo, portanto, mas tem sido sempre um caminho árduo. E a chegada a colecionadores no geral também não é fácil, mas também agora estou a ser representada pela galeria, talvez isso venha a mudar, mas o trabalho que eu gosto de fazer é um trabalho muito moroso, que tem um grande nível de complexidade e que, portanto, obviamente, se calhar o que eu gostaria era que houvesse mais pessoas interessadas em trabalhos maiores, mas muita gente também não os consegue suportar, ou tem mais dificuldade, ou demora mais tempo a decidir, pronto. Aparecer em mais sítios, cada vez melhores, mas é isto. Outra pergunta era, no mundo ideal, se tivesses que imaginar um futuro para o teu mundo, ou o nosso mundo em que vivemos, qual seria o papel da arte na vida das pessoas? Então é assim, eu acho que a arte já tem o papel que devia ter. Acho que a forma como os outros a veem, acho que há pessoas que não são educadas e informadas de maneira a perceberem que a arte é muito importante na sua vida diária, porque se o mundo fosse só acordares, ires trabalhar e voltares a casa, ires dormir sem um pouco de música, sem passares por arte pública, por exemplo, e ficares deslumbrado, sem pegares num livro e veres uma ilustração e dizeres uau, sem uma boa fotografia,
era super aborrecido. Porque é a arte que nos move, é a arte que nos faz o coração palpitar, e quando eu digo arte não falo só de artes visuais, falo efetivamente de música, de teatro, de cinema, de fotografia, que é artes visuais. E é muito interessante, porque há uns dias, e eu não sei se não guardei isso, Maria Beatitude, nunca sei se é assim que devo mencionar, falou precisamente da usefulness of the useless. E depois o Oscar Wilde dizia, e ela citou, a work of art is useless as a flower is useless. A flower blossoms for its own joy. E achei muito interessante isto. E até pôs mais coisas que eu depois não tirei print, porque achei muito interessante foi esta citação. Mas que tinha a ver precisamente com a utilidade da arte, o joy, a alegria, a diversão, a emoção, não é? Porque senão às tantas nós emocionamos ao ouvir uma determinada música, a ver determinada peça, a ver determinada arte, peça de arte, pintura, desenho, tapeçaria, o que for. E portanto acho que essa é a utilidade, mas acho que há pessoas que estão no seu mundo e dão isto tudo como garantido e não percebem como é que as coisas, ou seja, não pensam muito como é que as coisas surgem. E também não são educadas no sentido de perceberem que é possível, por exemplo, investir em arte. Um colecionador, tudo bem, não falo daqueles colecionadores de topo que fazem uma coleção, pensam muito bem na coleção que fazem e tudo mais, mas a pessoa não é educada a pensar, se calhar se investir em determinada pessoa no futuro até posso ganhar com isso. Se calhar muita gente não faz ideia que pode ganhar com determinado artista, ou que se andar atento ao mercado, se calhar é inteligente investir em determinado artista, seja para ele próprio ter uma peça enquanto ainda é tempo, seja enquanto ainda é mais acessível, por exemplo, seja porque no futuro pode também ganhar com essa peça, não é? E portanto eu acho que não há uma educação, portanto, mesmo não sendo artista, as pessoas deviam ter uma educação e uma noção maior do que é ser artista, como nós temos mais ou menos noção de como é ser um advogado ou outra profissão qualquer, porque efetivamente ser artista é uma profissão. E na pergunta anterior, não vou dizer mais nada, se calhar na pergunta anterior, porque às tantas ainda suspei outra pergunta, porque eu não me lembro das perguntas, aí está. Mas acho que o mundo ideal era o significado da arte se manter, porque em si existe, mas era efetivamente haver uma maior educação artística, tal como tu dás português e inglês na escola, era teres uma maior noção do que é a profissão de um artista e o que é que a arte significa no mundo, quase como há também a educação cívica, tal como eu também acho que devia haver uma educação emocional, não é? E não existe, portanto há aí uma data de coisas para corrigirmos. Entretanto, podemos ir às da Iva Viana, aliás, que foi a pessoa que aconselhou fazer este episódio. Minha querida Susanita Sergita, então aqui vai. Quando eu penso na tua obra, penso imediatamente no Arraiolos, não é? É incrível o trabalho que estás a fazer com a técnica do Arraiolos e penso também em cor. A forma como tu trabalhas a cor é muito bonita e é por aí que eu vou fazer as minhas perguntas, as minhas questões. Como é que é a tua relação com a cor? Como é que é o processo até chegares à cor final? Primeiro fazes o estudo de cor. É que eu acho que há aqui várias perguntas que eu agora lembrei-me. Primeiro ela pergunta a minha relação com a cor. Eu não imagino um trabalho sem cor, ou com cores menos intensas. É difícil para mim, porque eu acho que quando nós olhamos para certos trabalhos assim, ou que têm cor na mesma, não é? Mas que são ou brancos ou para os beges, eu acho sempre
muito bonitos, mas muito delicados e muito delicados. Mas eu sempre penso no meu trabalho, gosto de intensidade pictórica. Porque como na minha vida eu também sou um pouco assim, é difícil não ser no que eu faço. Portanto, é muito engraçado porque esta mesma pessoa que faz esta pergunta e que fez esta pergunta em dezembro, há uns dias disse que eu era cor e acho que é esta a resposta. Portanto, se eu sou cor e se de certo modo o artista está sempre muito ligado ao seu trabalho, como é que o meu trabalho não haveria de ter tanta cor, não é? Eu não consigo pensar, é assim, será sempre um desafio e eu poderei pegar nesse desafio, mas pensado por mim originalmente, dificilmente eu penso num trabalho só branco ou bege. Poderia ficar incrível. Aliás, estamos a falar de uma pessoa que tem coisas com cor, mas também o seu trabalho é muito conhecido, aqueles grandes painéis por serem brancos e muito clean, e é um trabalho incrível. Mas pronto, para mim dificilmente seria... Não estou a ver. Se querem cor, venham chamar a Susana Cereja que está-se bem. E é por aí que eu vou fazer as minhas perguntas, as minhas questões. Como é que é a tua relação com a cor? Como é que é o processo até chegares à cor final? O processo até chegar à cor final também é muito interessante, porque muitas peças vêm num flash. Claro que depois há todo um desenvolvimento de esboço, de teste de cores, não é? Porque eu gosto também de me desafiar a esse nível, mas há sempre uma primeira abordagem que foi uma cor que me veio à mente. Geralmente quando penso numa peça vem-me logo um flash. Mas por vezes eu gosto de contrariar esse flash e pensar... eu não estou a agir de uma forma automática, certo? Eu não estou a usar esta cor porque na peça anterior ou na outra peça anterior eu usei esta cor, certo? E então depois o que acontece é que eu respeito esse flash, mas depois gosto de ao mesmo tempo fugir e pensar, ou seja, refletir sobre esse flash. Pensar, isto faz sentido. E às vezes gosto de mostrar a pessoas que até que conheçam bem o meu trabalho, mas que não têm de ser especialmente outros artistas. Pode ser o meu pai, por exemplo, que já conhece muito bem o meu trabalho, e digo o que é que ele acha. E às vezes ele diz coisas que eu acho que não faz sentido e, portanto, não considero, mas não considero para seguir. E às vezes ele diz, esse azul é interessante, mas se calhar está muito forte também, demasiado forte a peça. Pensa noutro tom e não sei o quê. E eu penso, não, mas este azul faz todo sentido. E às tantas, ele até pode dar uma ideia de uma cor e eu pensar, mas isso não faz sentido nenhum. Mas até vou experimentar, porque não? E eu penso, realmente era isto. Portanto, eu também gosto de falar com outras pessoas, dar a oportunidade. Algumas nunca mexo, é mesmo aquilo, eram aquelas cores que me vieram à cabeça e é isto. Mas há outras que também dão a oportunidade para outras cores entrarem. E depois vou testando. E às vezes, por exemplo, se eu estou a trabalhar uma peça muito nos laranjas, porque é aquela intensidade que eu queria dar, às vezes à maluca, eu, se for preciso, vou para os opostos. A ver o que é que eu penso sobre aquilo. E ponho e às tantas... Meu Deus, o que é que eu estou aqui a testar? Não faz sentido nenhum. Mas gosto mesmo de me pôr à prova e refletir sobre os tons que eu estou a usar. E esboço muito. Portanto, geralmente quando eu vou para uma peça já ouvi imensos estudos de cor, já tenho uma data de opções, já fiz uma data de desenhos, sejam às vezes digitais, sejam manualmente. Eu faço bastantes estudos. Primeiro fazes o estudo de cor ou escolhes as lajes e vem o estudo e o desenho depois? E geralmente já tenho mais ou menos noção do leque de lãs que há, que são muitas, felizmente. Mas geralmente tento não olhar demasiado para as lãs, portanto primeiro penso nas cores e depois tento que haja lãs muito parecidas ou que façam um match imediato com as cores que eu usei, ou então também se pode fabricar a determinada cor, simplesmente terei de pedir mais quilos de lã, mas dá para fabricar uma determinada cor. Mas até agora por acaso não precisei de fabricar uma determinada cor. Isto leva-me a fazer também uma última pergunta. E portanto vem o esboço e o estudo de cor antes da escolha das lãs. Mas às vezes eu já vou lá espreitar.
Portanto, depende. Mas de antes era sempre primeiro os bolsos e às vezes quando eu ia para a lã já custava um bocadinho mais. Mas também desde que eu trabalho com fábrica é mais fácil esta transformação. Já pensaste em ter uma lã, uma cor tua? Criar uma cor tua? Cor Susana Cereja? Achei esta pergunta super gira, porque nunca pensei. Mas é uma ideia muito engraçada, muito gira. Portanto, criar uma cor Susana Cereja é uma boa ideia, Iva. Beijinho grande para ti. Beijinho. E, portanto, estas perguntas foram super relacionadas com cor, que eu adoro. Adoro quando as perguntas são assim mais relacionadas com cor. E espero estar a responder de uma forma interessante. Porque é interessante serem os convidados a fazer as perguntas, não é? Depois, agora, temos as lindas perguntas da Não Para, da Ana Malta, que também foi uma das minhas convidadas num dos episódios. Já não me lembro exatamente qual o episódio, qual é que foi. Número 8, portanto este é o número 11. E esta caneca não é linda e maravilhosa? É super gira. Foi uma linda prenda de Natal. Um amigo meu. Portanto... Olá, Susana. Estive a pensar em perguntas que te podia fazer e sempre me questionei como é que tu consegues organizar o teu tempo de modo a fazeres tudo o que tu gostas. Porque, pronto, eu como artista é uma dificuldade que eu tenho. Porque para além de trabalhar no ateliê, tenho outros trabalhos e pela tua energia e pela tua dinâmica, eu fico impressionadíssima pela positividade e pela atividade toda que tu tens no teu trabalho, na tua vida, e gostava de saber como é que consegues lidar com tantos estímulos ao mesmo tempo. Agora tem sido um bocadinho mais fácil, mas já passei por períodos muito caóticos. Quando eu trabalhava a full time como arquiteta, foi um período super caótico na minha vida, porque tinha imensa responsabilidade no trabalho, depois tinha de estar sempre sintonizada com as coisas que estavam a acontecer no trabalho, depois só tinha 2 dias por semana completos para mim e as noites. Quando saí do full time, tudo começou a melhorar, portanto comecei na mesma a ter imensa responsabilidade, mas comecei a ter muitos mais dias por semana para mim. Agora até diminui mais um pouco o part-time, portanto consigo ter ainda mais tempo, mas há que salientar que eu sinto que sempre fui muito trabalho. A minha vida sempre foi muito trabalho, porque para mim, pronto, a arte faz parte de mim. Eu irei sempre querer fazer porque está-me no sangue. Mas eu, portanto, cheguei a dizer muitos nãos para coisas da vida. Por exemplo, para ir jantar, para ir divertir-me com os meus amigos, etc. E comecei a perceber, o que eu nunca disse que não foi a viagens, portanto sempre adorei viajar, mas uma coisa que eu comecei a perceber é que a nossa gestão de tempo tudo tem a ver com prioridades e darmos importância ou não às coisas. E comecei a dar mais importância a ter experiências, porque comecei a perceber que isso também me alimentava a nível artístico, ou seja, a minha vida pessoal, quantas mais experiências interessantes eu tiver do ponto de vista pessoal, mais interessante também, por um lado, será o meu trabalho, porque irá sempre trazer riqueza, a expressão, porque tem tudo a ver comigo, porque a arte também tem muito a ver com a nossa vida. Podemos ter os nossos temas de trabalho e tudo mais, mas tem muito a ver as nossas experiências com a nossa produção artística. E então muitos anos eu fui sempre muito trabalho, por isso é que eu também se calhar conseguia organizar-me tão bem, porque era só trabalho, portanto saía de um sítio, entrava noutro, só dormia, mesmo assim dormia se fosse preciso pouco.
Agora, nesse aspecto é mais difícil de organizar, porque, claro que continuo a dizer os nãos, mas como também comecei a viver mais outras coisas, às vezes nesse aspecto é um bocadinho mais difícil de conciliar. Mas vou fazendo tudo. O que acontece é que eu acho que muitos artistas vão se identificar. Muitas vezes não sei em que dia da semana estou, porque estou sempre ligada, a menos que tenha algo combinado e que desligue por isso. Agora, se eu, por exemplo, não tiver nada combinado, nenhuma experiência combinada, nenhum jantar, whatever, nada, provavelmente vou estar em estúdio, porque uma das coisas que me faz mais feliz é efetivamente criar, inventar, estar em estúdio. Mas depois todas as outras experiências, sei lá, no final do dia, e é uma coisa que acho que com o crescimento nós vamos chegando lá e que tem a ver com o trabalho na mesma, mas no final do dia são as experiências mais incríveis e doidas que nós tivemos na nossa vida, tenham ou não a ver com, ainda assim, com o lado profissional, que vamos contar às pessoas que conhecemos, porque são essas que nos marcam mais. Sei lá, a minha viagem a Londres, assim, muito repentina, para ir à exposição coletiva, que até fui sozinha porque foi tão em cima da hora que nem sequer tive ninguém para ir comigo, teve a ver com a vida profissional, mas vivi de uma forma muito intensa a nível pessoal também, e cresci bastante com essa experiência, e são coisas giras e interessantes tanto para nós como para os outros. Viver, não sei, acho que comecei a viver um bocadinho mais. Mas a gestão de tempo, além de tentar ser uma pessoa organizada, tem a ver com... Eu acredito que consigo fazer tudo. Acho que tem muito a ver com isso. E como acredito tanto que consigo fazer tudo, eu hei de arranjar maneira de fazer. Nem que seja dormir menos horas em determinada noite ou trabalhar mais fins de semana seguidos, porque isto eu não sei que dia da semana é, porque efetivamente às vezes é sábado ou é domingo e eu estou pegada às coisas a fazê-las. Portanto, é isto. Mas às vezes não sei bem responder esta pergunta, porque para mim é natural, sendo que já tive uma temporada muito pior a nível de tempo. Aí eu não tinha mesmo tempo para nada. Agora estou um bocadinho mais aliviada e tenho mais tempo ao meu trabalho, que me deixa muito feliz. Por isso, obrigada pela pergunta. E eu nunca sei bem respondê-la, acho eu. A segunda pergunta é uma curiosidade. Como é que aprendeste e quando é que começaste se calhar o termo mais geral que eu posso usar é cozer. Penso que isto dá para tudo, ou seja, quem cose começa a ter interesses mais por crochê ou tricô e depois tapeçaria eventualmente. Posso estar errada, mas por favor diz-me como é que tu começaste. Esta é a última pergunta da Ana, da Não Para. É assim, eu sempre tive um exemplo em casa de alguém e de pessoas que coziam ou faziam malha. A minha avó, eu ainda era muito nova quando ela faleceu, mas eu lembro-me de a ver de volta dos seus paninhos a bordar e sempre me interessou muito, mas infelizmente ela acabou por não me ensinar não teve tempo para me ensinar grande coisa, mas a minha mãe sempre fez malha, a minha irmã sempre fez ponto cruz, eu quis aprender muito cedo ponto cruz com ela, e é engraçado eu ter ido para algo em que é preciso paciência, porque eu estou melhor, mas eu sou um pouco impaciente. Se calhar foi por isso que eu fui para algo que requer mais paciência. Porque eu sempre fui assim mais impaciente, então eu lembro-me de fazer ponto cruz, mas mesmo assim achava sempre o processo um pouco lento. Mas portanto eu cheguei a fazer com a minha irmã ponto cruz, portanto eu muito pequenina, ponto cruz. Também cheguei a fazer, não sei se é crochê, não é crochê. Eu digo sempre que são malhas, aqueles que são com as duas agulhas e um fio. Agora não estou a recordar-me do nome, não é crochê? Bem,
E também cheguei a fazer, mas não quero uma coisa muito artística, portanto só o ponto cruz é que era um pouco mais, o resto era para fazer cascóis ou peças de roupa ou etc. E depois houve um período da minha vida em que deixei um pouco essa parte, mas sempre fiz pequenas coisinhas. Até que depois, naturalmente, fui trabalhar como arquiteta no ateliê da Joana Vasconcelos. Ela não trabalha ao raiolos nem nada que se pareça, é mais o crochê e essas outras técnicas. Mas como fui trabalhar para lá e sempre tive esse interesse, também pedi lá, aproveitava as minhas horas de almoço no ateliê e ia para a zona do crochê e da costura a aprender a fazer crochê, mas portanto era mais o crochê. E havia sempre o bichinho porque via muitas cores e tudo mais também, mas sempre foi o crochê. E depois às tantas há ali um determinado momento que eu penso, tem de haver uma técnica qualquer que eu me interesse, que não esteja muito pegada e que eu gosto de fazer e que ponha a favor do que eu faço. E então andei a investigar. E então depois lá encontrei uma senhora, uma artesã que me ensinou. E que aí está, como eu já contei em alguns sítios, na altura muita gente riu-se de mim, os meus amigos e tudo mais, quando eu disse que ia aprender arraiolos e que ia fazer um curso de arraiolos. A verdade é que hoje em dia é a prática principal, quase, assim, posso dizer se calhar principal, do meu trabalho e, portanto, valeu imenso a pena ir tirar um curso de tapeçaria de arraiolos. E agradeço imenso a essa artesã, que depois até trabalhou comigo há algum tempo. E pronto, acho que é isto, portanto já vem desde pequenina este interesse, comecei mesmo muito novinha. Aliás, não sei precisar quando é que comecei, mas eu era muito pequenina a fazer ponto cruz e outras coisas do género. Sempre houve interesse. E depois começou a intensificar-se mais tarde, mas sempre houve bastante interesse. Agora vamos para a Mariana. Deixa-me lá ver. Onde é que está? Olá, Susana. Sei que tu adoras materiais, por isso queria te perguntar, para a minha pergunta, qual é que é um material que ainda não experimentaste ou ainda não exploraste e que adorarias fazer um trabalho ou um projeto com esse material? Qualquer coisa. E, olá, Susana. Depois a outra pergunta é se tivesses... Um material que eu não tenha trabalhado e que quero trabalhar e que tinha interesse em trabalhar, além de vários tipos de tapeçaria que também gostaria de explorar. Material, agora de repente surge-me o ferro, portanto tenho algum interesse, o ferro e a pedra também. Na verdade eu sou uma curiosa por materiais, eu adoro materiais, então estou a dizer os primeiros que são os mais recentes que eu pensei. Gosto de ferro e acho que podia ser muito interessante, e também gosto de pedra, portanto assim de repente são dois que eu facilmente punha as mãos na massa e trabalharia. E mais? Se não tivesses limitações de tempo, nem orçamentos, nem nada dessas coisas, qual é que seria assim o teu projeto de sonho? E agora uma última pergunta, eu conheço a tua energia e a tua... Espera. Portanto, se eu não tivesse limitações de dinheiro e limitações de tempo, eu quero muito fazer residências artísticas. Não vou dizer ainda onde, porque estou a tentar e é sempre bom, às vezes dizem, não dizer já tudo. Mas há uma residência artística que eu quero fazer imenso. E que só não fiz ainda por questões de tempo e dinheiro, mas se calhar ainda mais dinheiro do que tempo. Porque se eu tivesse dinheiro assim à vontadinha para fazer, o tempo não seria um problema. Portanto, há uma residência, porque aí está, eu meto coisas específicas, eu não digo vou fazer uma residência qualquer, não é muito isso que me interessa. Eu geralmente gosto de escolher coisas muito específicas, penso em coisas muito específicas que acho que acrescentam mesmo algo muito especial ao meu trabalho. Sei que às vezes isto é estúpido, porque eu podia fazer imensas de outras, desenho, etc. Mas como eu já estudei tanta coisa, sabem?
já estudei ilustração, já estudei desenho, já estudei gravura, já estudei nada. Depois chega a uma determinada altura que eu penso, quero já coisas um bocadinho mais específicas. Gostava que fossem coisas um bocadinho mais específicas. E então há uma muito específica que eu gostava de fazer e que se calhar se não fosse a limitação monetária eu já estava lá. Há várias, aliás, mas há uma específica. E depois, sim, há várias. Há assim umas 3 que eu acho muito interessantes. Acabaram de tocar a campainha e isto não é costume. Bem, vamos avançar. E depois montar assim um centro criativo também era bem interessante. Ou seja, assim num sítio específico do globo, uma coisa, até podia ser cá, mas um sítio muito especial, e fazer assim uma coisa criativa para receber pessoas e aprendermos todos juntos, uma espécie de residências, mas criadas por mim. Também era uma coisa interessante. Um centro criativo. Era interessante. Mas eu sou uma pessoa de sonhos, portanto agora são os que me surgiram. E agora uma última pergunta. Eu conheço a tua energia e a tua vontade de fazer coisas e criatividade, pronto, acima de tudo, e estás sempre em máximos. Vês-te a ficar assim, pronto, para sempre, até quando puderes, ou achas que algum dia vais abrandar? Eu sinceramente não te imagino a abrandar. Muitos beijinhos. Adoro esta pergunta, já não me recordava. Eu imagino-me a criar para sempre, desde que eu possa. Portanto, imagino-me... eu não me imagino a abrandar muito, porque se este fervor se mantiver no meu corpo, este formigueiro constante, não vou abrandar. Sim, acho que vou criar para sempre e acho que, claro, quando for velhinha, hei de abrandar um bocadinho, porque posso não estar com a força toda que tenho agora, quem me dera, espero que sim. Mas vou criar para sempre, acho que sim. Vou fazer coisas até poder. Acho que não vou abrandar facilmente. Bela pergunta, Mariana. Gostei. E agora, os meninos não se portaram tão bem. Portanto, acho que não me esqueci de ninguém até agora, não. E, entretanto, primeiro os meninos não me enviaram de todo gravação de voz. Portanto, foi escrito e coisa assim. Estou aqui à procura no telemóvel. E depois foram os últimos a enviar. Foram os últimos a enviar e há aqui uma pergunta no meio mais inusitada, que eu até estou com dúvidas. Se vou... Não, eu vou dizer, porque eu perguntei se podia dizer a identidade. Ou então esta, deixe no ar. Quem será? Porque eu perguntei, mas eu ponho mesmo esta pergunta. E houve outras mais escandalosas. Mas eu vou pôr mesmo esta pergunta e a pessoa disse sim. Mas eu não vou dizer se calhar a identidade, que é para não haver cá problemas. Portanto, a pessoa diz... A minha pergunta, mesmo assim, mais a brincar, porque ele queria que este podcast não fossem só conversas sérias, que fossem também coisas com graça e mais pessoais. A minha pergunta a brincar é, portanto, gosto imenso do que fazes e acho o teu trabalho incrível, de uma paciência e de uma delicadeza. És assim paciente e delicada, por exemplo, na tua vida íntima e ou amorosa? Run. Eu não sou paciente. Logo aí, tipo aqui uma cena a apitar, estás a ver? Tipo, eu não sou paciente. Delicada. Tipo, eu gosto de cuidar das pessoas. E quando eu digo pessoas, não falo tipo amorosa, falo tudo, amigos também, gosto de cuidar deles.
difícil. Se calhar tenho de ir perguntar a quem. Paciente eu não sou, portanto, paciente está já fora. Portanto, eu luto para ser mais paciente. Eu luto. Porque eu penso uma coisa, por mim é amanhã ou na hora. Portanto, não sou paciente. Delicada. Aí está, gosto de cuidar, mas depois tenho um lado mais enérgico e não sei o que é que me tira alguma delicadeza, eu acho. Mas eu acho que delicadeza só tenho mesmo a cara assim mais de anjinho, estão a ver? Depois eu acho que na vida não sou assim muito delicada. Acho que não. Mas é de saber isto em breve, que eu até estou com vontade de saber. Portanto, acho que nem uma coisa nem outra. No trabalho consigo ser hoje em dia bastante paciente, até porque comecei a trabalhar técnicas que exigem tempo e mesmo todo o processo de ser artista leva-te a um estado de paciência. Eu achava que ia ser tudo muito rápido. Eu achava que hoje ia começar a divulgar o meu trabalho, amanhã eu ia ter assim um comboio, isto há 5 anos ou 6 atrás, portanto, quando comecei assim a divulgar o trabalho, eu achava que ia ter assim um comboio de encomendas. Não é assim que funciona. Também com isto das redes sociais é incrível porque conseguimos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas traz-te muita competitividade, mas veio facilitar, sem dúvida. Há muita concorrência, digamos assim, apesar de eu não olhar para ninguém dessa maneira, porque eu acho que todos nós temos o nosso lugar e não estou a falar isto para ser politicamente correta. Estou a falar mesmo porque acho que se a pessoa trabalhar para ter o seu próprio estilo, o seu próprio cunho, não vai ter medo dos outros. Acreditem em mim. Mas, portanto, paciente, tenho aprendido a ser muito paciente. Mas, se calhar, por eu ser tão paciente em certas coisas do trabalho, depois na vida pessoal eu não sou tão paciente. Sou muito exigente, mas em tudo na vida. Portanto, sou muito exigente. Por exemplo, se eu estiver a trabalhar com alguém que não está a ser profissional comigo, que preciso de respostas e não me está a dar e não sei o quê, eu sou capaz de perder a paciência e um dia se rebentar não aconselho estarem à minha volta. Mas vou aguentando até certo limite, até depois quando acaba, acabou mesmo. E sou assim em tudo, sou na vida tanto profissional como pessoal. Portanto, sou exigente também com os amigos, exigente comigo própria para com eles. Por isso é que se calhar também escolho bem as pessoas que estão à minha volta e nem toda a gente às tantas eu considero aquele amigalhaço. E depois há aqui uma pergunta que o René Tavares me enviou, que eu gostei bastante, que é: enquanto artista, onde é que queres ver as tuas obras e porquê é que as fazes? Enquanto artista, onde queres ver as tuas obras e porquê é que as fazes? Somos tantos artistas no mundo, não achas? Porquê mais obras? Achei muito interessante, foi assim com um tom bastante irónico. Eu quero ver as minhas obras. Obviamente, assim de repente surge-me... Claro que estas perguntas primeiro já foram enviadas há algum tempo e muitas eu não me lembrava. Portanto, estão tipo a ser respondidas ao mesmo tempo, quase que as leio. E depois, pronto, são respondidas com um determinado tempo, senão este podcast vai ficar enorme. Mas enquanto artista, quero ver as minhas obras em boas feiras de arte, compradas por colecionadores, adquiridas por colecionadores, em fundações, em bons museus, boas galerias, bons museus, pelo mundo todo. Portanto, gostaria de ver o meu trabalho por aí espalhado. E depois esta também é muito interessante. Somos tantos artistas no mundo, não achas? Porque mais obras? Que é muito engraçado, porque realmente somos muitos e por isso mesmo é que eu acho que devemos fazer, em primeiro lugar, um esforço para fazer o que nos move e acrescentarmos algo ao mundo. Acho que é sempre importante pensarmos o que é que nós acrescentamos, sabem? Tipo, o que é que eu estou a acrescentar de novo? Ou sou só mais uma? Eu acho que penso bastante nisto e que acho que todos podemos pensar. E porquê mais obras? Portanto, se nós adicionarmos essa coisa especial que só nós eventualmente podemos adicionar,
vale sempre a pena porque vai emocionar alguém, vai palpitar o coração de alguém, como eu estava há pouco a dizer, e portanto vai tocar sempre a vida do outro, além de nós termos a necessidade de criar no mundo em que vivemos e na sociedade em que estamos integrados, há sempre um outro que se vai emocionar ou se vai envolver ou se vai tocar com aquela determinada obra. Acho que é sempre importante pensarmos o que é que eu ando aqui a fazer, além de criar e ser uma coisa que me move, se só passa por aí ou se passa por uma... Não queria chamar-lhe missão, porque também não olho para isto como tenho de ter uma missão, mas tipo, o que é que eu acrescento? E acho que do René foi isto. E depois tenho também uma pergunta do Pedro. O Pedro Sadio, que foi outro convidado, perguntou: para onde desejas caminhar artisticamente, sendo que o tempo aqui é o valor minoritário? O que gostava de saber é como vês a tua viagem desde que começaste a experimentar e de que forma entendes qual o teu caminho como artista. Para onde ambicionas ir e, acima de tudo, caminhar? Bem, o meu trabalho mudou muito desde que eu comecei a experimentar, não é? Eu acho que é sempre uma descoberta. Nem sequer devemos estar preocupados com onde é que nós vamos chegar exatamente. Claro que temos os nossos objetivos e as nossas ambições, sendo que há pessoas que levam a palavra ambição ou é ambicioso como uma coisa má. E não é. Ambição, desde que não se passe por cima de ninguém, não é uma coisa má. Portanto, só é tipo, eu tenho um objetivo ou quero muito chegar a determinado... Tenho a ambição de chegar a determinado sítio. Portanto, cresci imenso. Tem sido uma bela viagem. Sinto que tenho mesmo crescido imenso enquanto artista e sinto que encontrei o que me faz... Pelo menos para já, porque isto é todo um caminho, não é? Mas neste momento sinto que encontrei o que me faz sentir realizada, concretizada. Sinto que o têxtil é uma coisa muito importante no meu... que eu sinto. Perdão. Sinto que o têxtil é algo que eu sinto como muito importante no meu trabalho e também toda esta mistura louca que eu faço de técnicas que não são expectáveis de serem encontradas juntas. Bem, para onde ambiciono ir é sempre pelo caminho da experiência. Além de eu querer estar, como disse há pouco, em boas galerias, bons museus, fundações, etc., sou sempre a favor da experiência. Portanto, o que eu quero é experimentar, aprender com as experiências, viver das experiências. Portanto, para onde quero caminhar é pelo caminho das experiências. Vão haver umas bem-sucedidas, outras más, experiências boas, experiências más. Isso é o normal. E realmente vejo esta jornada como uma jornada muito positiva. Acho que, pronto, eu venho de uma família que não há um artista na minha família. É uma família muito humilde, mas o meu pai é muito empreendedor e então eu sempre o tive como uma grande inspiração. E sinto que eu tenho feito tudo o que tenho conseguido tem sido mesmo fruto de muito trabalho, muita persistência, resiliência. Nunca tem sido aquela coisa da cunha ou porque tenho o contacto X ou Y em determinado sítio, tem sido mesmo pela qualidade do trabalho, pelo tentar, picar, porque eu também não tenho sido aquela artista muito que aconteceu em certos momentos da minha vida, mas não sou aquela pessoa que tem muito aquela coisa de vieram ter comigo para determinada coisa. Geralmente sou sempre eu a bater à porta primeiro. Se calhar é porque eu sou impaciente e vou primeiro. Portanto, ainda a pessoa está a pensar se deve ter comigo, já ela estou a bater à porta. Mas eu sempre fui aquela pessoa de não vieste ter comigo, eu vou ter contigo. Se queres, não queres, não queres, mas eu vou ter contigo. E portanto acho que nós devemos atacar o que queremos, não esperar. E portanto vejo este caminho, tudo o que eu tenho conseguido tem sido mesmo das minhas ideias, do meu esforço, de ir atrás e portanto estou muito contente com o caminho e ambiciono ir sempre pela experiência, sempre pela aprendizagem.
E mais do que outra coisa qualquer, quero continuar a maravilhar-me com as pequenas coisas. Apaixonar-me todos os dias por uma coisa diferente, por uma coisa nova que eu estou a produzir. Às tantas, de fazer uma experiência num país diferente e apaixonar-me por qualquer coisa desse país. Sei lá, a experiência, portanto. É assim que eu ambiciono que seja o meu caminho. O Paulo Arraiano não fez perguntas, disse para eu lhe ligar ao que ele me ligava. Agora a questão aqui prende-se. Portanto, os meninos não se portaram tão bem, como estão a perceber. E agora aqui a questão prende-se. Será que ele vai atender? Eu vou-lhe ligar. We never know. Paulo Arraiano, que é um grande artista conceptual. Bora. Fica já aqui registado, odeio telefonemas. Estou a ligar porque ele me obriga. Porque as pessoas me obrigam a estas coisas. Vai atender. Portaste mal. Estava a ver se dizia o número dele. O que o passou aqui atrás. Número ocupado. Em aulas, liga assim que puder. Bem, vou deixar isto aqui. Quem sabe se ele entretanto depois não me liga. Se ele me ligar, eu venho aqui no instantinho. Se ele não me ligar, porque ele está em aulas, está a dar aulas. Se ele entretanto não me ligar... sim, porque eu tive sempre a expectativa de gravar este episódio chill, descontraído, à noite. Mas a verdade é que depois à noite ou vou pensar em novos trabalhos, ou estou demasiado cansada, ou a luz depois eu de repente acho que não está boa e portanto não gravei. Daí que de repente pensei, é hoje e é de dia, porque está um sol incrível lá fora e por que perder a oportunidade? E vamos ver se o Paulo liga. Se não, despeço-me já de vocês. E espero muito que tenham gostado deste episódio número 11 do podcast Cereja no Topo do Bolo. Eu faço este podcast de coração para vocês. Não ganho nada com ele a nível monetário, portanto, tudo o que vem é partilha. Eu estava a dizer o outro dia a uma futura convidada aqui do podcast que eu acredito imenso na partilha. E que o que eu ganho com isto é a partilha e é conhecer pessoas novas. Portanto, às tantas eu estou num lugar novo e conheço uma pessoa e digo, olha, acho que era super interessante para integrar o meu podcast Cereja no Topo do Bolo. Interessa-te, não interessa? Já é uma comunidade, já tenho os seguidores do meu Instagram que vêm, etc. E partilhamos ambas e ambas ganhamos. E, portanto, o meu trabalho tem isso. Tem a ver com a partilha. Tem precisamente a ver com a partilha e eu fico muito feliz que haja pessoas... Como a Iva Viana outro dia dizia, o que eu faço é de certo modo serviço público. Ou seja, acho que não há bons podcasts, ou pelo menos não haviam, pode ser que hajam agora e se sim desculpem, mas acho que não haviam, pelo menos quando eu criei, bons podcasts que abordassem as várias artes visuais como uma conversa para conhecerem melhor o artista, o trabalho do artista e que não fosse só focado de artistas para artistas, que também fosse focado de artistas para não artistas. E este podcast é isso, é pessoas não artistas perceberem o que é que um artista faz e também pessoas artistas perceberem outros artistas e conhecerem outros artistas e também jovens artistas perceberem como é que outros artistas conseguiram chegar onde eles também querem chegar, sem filtro ou tentando ter o mínimo de filtro possível. Como eu já tenho dito, eu geralmente tento sempre que nas minhas conversas sejam pessoas generosas, que não tenham tantos filtros, que sejam muito abertas em relação a como é que conseguiam chegar aqui ou ali, precisamente porque isto é um espaço de partilha e ajuda, não é um espaço para não vou contar porque senão pode ser mais uma concorrência. Eu esse tipo de coisas não quero aqui, quero tudo pelo bem, peace and love. Pelo menos é esse o meu objetivo, é isso que eu quero. E pronto, espero que gostem, não vou falar mais, depois se o Paulo me ligar eu venho aqui, senão vocês já perceberam que nós não falámos hoje.
mas talvez depois haja a oportunidade de eu integrar. E, portanto, um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio.